Olá, bom dia para você. As feiras agropecuárias tiveram que se reinventar nesse período de pandemia. Além dos encontros online, algumas montaram até pavilhão digital, isso mesmo. Tudo para os participantes se sentirem em casa. O agro não parou, mas alguns segmentos tiveram que se reinventar. As feiras, tão importantes como vitrine de máquinas, implementos e serviços, não podem mais ser realizadas com a presença do público. Por isso, elas foram atrás de alternativas. Mudamos o conceito, o contexto da feira, tornando-a mais abrangente, tornando-a 100% digital, uma experiência 360, onde o visitante vai entrar numa plataforma através de um link e navegar em mais de 130 estandes dos maiores expositores dos produtos destinados a toda a cadeia de suprimentos da agropecuária. Para esta feira, que é realizada há 27 anos em Bebedouro, no interior de São Paulo, toda a estrutura física foi reproduzida online, em um ambiente 360 desenvolvido em 3D. Neste espaço, 100 especialistas vão comandar palestras e debates durante 5 dias de evento, além de oferecer consultorias. São esperados cerca de 200 mil visitantes virtuais. É uma experiência pioneira, onde vamos poder contar com acessos de diversos conteúdos, além dos estandes dos expositores, lives do programa e do projeto Mulheres do Campo, salas de especialistas, onde nós teremos agrônomos, veterinários, técnicos orientando das melhores práticas e também a nossa já conhecida Arena da Tecnologia Digital. A Cooper Citrus Expo Digital, antiga FEACOP, é a maior feira digital agro. Ela será realizada de 27 a 31 de julho e pode ser acessada pelo link que aparece aí na sua tela. Produtores rurais de Campos, no Rio de Janeiro, estão recebendo incentivos para novos negócios ligados à avicultura. Com a doação de galinhas poedeiras, a meta é alcançar a marca de 2 milhões de ovos para colocar à disposição dos consumidores. Com a oscilação nos valores da carne bovina, a proteína pode ser uma boa opção na hora da compra. No quintal de casa, a fonte de renda da Lucilene está bem diante dos olhos e no alcance das mãos. Os ninhos amanhecem tomados por ovos. As aves estão em plena idade de produção e lotam os galinheiros. Estamos aprendendo novas técnicas, né? Que até então a gente criava galinha, né? Caipira, né? Que todo mundo conhece. Elas pastam, elas comem os insetinhos, né? Tem a ração apropriada para elas. Desde que as galinhas poedeiras chegaram, as terras do sítio reúnem técnica e respeito ao meio ambiente. O plantel tem origem em cruzamentos industriais supervisionados pela Secretaria Municipal de Agricultura e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Com 14 semanas de vida e muitas vacinas, as aves são encaminhadas aos produtores. Além de frutas frescas por toda parte, suplementos alimentares garantem energia e desenvolvimento com muita saúde. Nós estamos hoje com uma média de 94% de produtividade, ou seja, a cada 100 galinhas, 94 botam ovos todos os dias. 94, 95 botam ovos todos os dias. E isso a gente não consegue atingir só com a alimentação natural. Porém, a gente não pode abrir mão da alimentação natural, porque ela é que dá aquela famosa gema vermelhinha que as pessoas procuram quando compram o ovo caipira. Com a avicultura caipira, a expectativa é que 2 milhões de ovos sejam comercializados pelos produtores rurais de Campos, seguindo a dieta bastante diferenciada. Cada galinha tem o desempenho de um verdadeiro atleta. Da roça para a cidade, os alimentos podem chegar à mesa dos consumidores em apenas poucas horas. As aves têm uma vida útil de 1 ano e meio. Além da geração de negócios, a alternativa rica em proteínas pode ser uma excelente escolha na mesa das famílias. Na cozinha, basta soltar a imaginação. Fritos, cozidos ou batidos, os ovos são sempre queridos e saborosos. E as galinhas até combatem pragas como os escorpiões. O ovo caipira, como é assim dito, é um ovo de alto valor nutritivo. Não é comparado com esse ovo de grande que a gente compra aí. O consumidor procura muito, até nas nossas feiras mesmo da agricultura familiar aqui na cidade, e vem aumentando muito essa procura desse ovo, por ter um valor nutritivo bem melhor.
Mais de 6 mil aves já mudam as paisagens em sítios e fazendas, diversificando as atividades além da agricultura e pecuária. As galinhas ainda são importantes aliadas no combate ao êxodo rural. A união de qualidade e fartura é o segredo do sucesso. É orgulho, com boa qualidade, né? Porque eles chegam e falam assim, a gema é vermelhinha? Aí a gente fala, é. Aí muitos, né, eles duvidam, aí eles compram e voltam. Olha, gostei, a gema é vermelhinha, tal. E é assim, é muito gratificante. Estamos na entre-safra do limão e a variedade Tahiti é uma das que mais se valorizaram, subiu 200%. O preço da fruta, claro, tem animado os produtores. Em tempos de pandemia, a procura pelo limão Tahiti cresceu. Rico em vitamina C, o fruto que já era presente na mesa do brasileiro, agora é item usado para fortalecer a imunidade. Valdinei é produtor. A propriedade fica em Itajobi, no noroeste paulista, e tem quase 170 hectares. A área plantada é de 133 hectares, totalizando 47 mil pés. Com a demanda alta, o valor pago na caixa subiu e tem agradado o produtor. No mês de janeiro choveu muito numa época e faltou na outra. Aí a produção caiu e referente à pandemia também que o pessoal começou a consumir mais limão, referente para aumentar a sua imunidade, então tipo assim, diminuiu a produção e aumentou o consumo, foi que elevou o preço da fruta. O seu Marcos também é produtor de limão Tahiti e está no mercado há 30 anos. A propriedade dele fica também em Itajobi e 8 mil pés foram plantados em quase 26 hectares. Segundo ele, é fundamental que os valores subam nesse período de entre-safra. O ganho desses meses acaba compensando os outros que o produtor não conseguiu lucrar. Se não dá esses piques de preço, a gente não consegue obter uma média boa durante o ano inteiro, entendeu? Porque a gente não trabalha só focado nesses meses de alta. O limão depende das chuvas para produzir. Com o avanço da tecnologia do campo, os pés produzem durante o ano todo. Mas segundo esse engenheiro agrônomo, a chuva não chegou no começo do ano, atrapalhando a vida dos produtores. No início do ano, que é o período que os produtores fazem os tratos culturais adequados para estimular a planta a produzir mais limão agora na entre-safra, nós tivemos um pouco de déficit hídrico devido à baixa dispersão das chuvas, e isso contribuiu um pouco com a falta de produto agora. Mesmo com a irrigação, igual a água da chuva não tem. E também, em relação ao tema do Covid, nós tivemos um aumento significativo no consumo da fruta, não só no mercado interno, mas no mercado externo também. E isso também retirou um pouco a fruta aí. Depois de ser colhido na lavoura, o limão Tahiti é trazido para esse galpão. Aqui ele é lavado, separado e enviado para o mercado. Essa caixa pesa em torno de 27 quilos. Nesse mesmo período do ano passado, era comercializada por R$ 25. Hoje, sai por menos de R$ 70, uma alta de quase 200%. Por um lado, excelente para os produtores, mas o reflexo é sentido no bolso do consumidor. Nós conversamos com uma pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, em uma chamada de vídeo. Ela explicou quando os preços podem começar a cair para o consumidor. O preço não deve cair tão já, né? Pode ser até que caia um pouquinho aí uma semana ou outra, mas de forma significativa não deve ser tão já que esse preço vai cair, porque a gente está atualmente no período que é caracterizado como entre-safra do limão, né? Comparado com outros anos de picos de safra, esse ano a produção foi maior de limão. E normalmente quando isso acontece, a planta ela fica estressada e produz menos nas próximas safrinhas, né, que a gente diz. Então, consequentemente, já era esperado mesmo que agora para o segundo semestre, por conta dessa alta produção do pico de safra, a produção fosse menor. Para aproveitar os bons valores de mercado, agricultores têm comercializado a cebola verde sem maturação. O CPEA já prevê uma queda nos preços para o mês que vem. Devido à alta dos preços, agricultores estão comercializando cebola verde nas últimas semanas. Segundo informações do CPEA, cebolicultores de Minas Gerais, Goiás e São Paulo vêm adotando esta estratégia para aproveitarem os bons valores de mercado, visto que a expectativa é de queda a partir do mês de agosto. No Triângulo Mineiro, as cotações fecharam a R$ 66,50 a saca de 20 quilos, praticamente o mesmo valor registrado na semana anterior.
Apesar desse cenário, a produtividade caiu, já que há muito descarte. Além disso, a umidade elevada e a cura incompleta ocasionam um ambiente favorável ao desenvolvimento de doenças que causam podridão nas cebolas, como bico d'água. De acordo com agentes do CPEA, a retirada precoce dos bulbos pode antecipar sutilmente o calendário de oferta e suavizar a queda de preços entre agosto e setembro. Você sabia que consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews ou então aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aí na tela da sua TV, que ele te redireciona para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir um conteúdo exclusivo. Encontrar o mercado certo para comercializar o café não é uma tarefa fácil. E o cafeicultor precisa saber o que ele tem nas mãos e para que público precisa redirecionar. A propriedade produz cerca de 400 sacas de café e trazer esse grão até a xícara do consumidor exige muito trabalho. O maior desafio é ter a consciência de que você tem que trabalhar lá no terreiro, aliás, lá na panha, e trazer ele ali e depois, quando ele subir para mim, ele não se perder em nenhum desses caminhos, aonde ele vai ser tratado desde lá de cima, terreiro, e finalizar aqui comigo. E eu também aqui, ter o cuidado com eles também, para eu não estragar eles aqui também. Para produzir um volume pequeno, Rema entende a necessidade de fazer qualidade. Quando você não tem volume, você tem que trabalhar com qualidade. Para compensar uma coisa, compensa a outra. Sem querer descobrir que a gente tinha um café super especial. Isso, graças a altitudes que a gente tem aqui também, nos sinalizou um rumo a seguir. Hoje a dedicação é intensa para atingir esse resultado, mas o desafio está em conseguir encontrar o mercado certo para esse café. Finalizando, ensacando e poder mandar para fora é difícil. Eu acho muito difícil. Essa é a questão. Para quem eu vou vender? Quem vai dar o valor para todo o trabalho que eu tive? Para entender como os produtores podem encontrar o mercado certo para o seu café, eu vim até a Cooperativa dos Cafeicultores de Varginha para conversar com o gerente de exportações, para ele explicar como é feita essa conexão entre comprador e produtor. Sabendo melhor o que ele tem em mãos, quanto custa e por quanto ele consegue vender, ele pode tentar buscar novas ferramentas. No mercado futuro, que a gente tem um histórico aí de diversas safras, onde existe um prêmio, né? Em vez de ele pagar juros, ele recebe um juros por travar esse preço para as próximas safras, seja realmente a trava de preços ou um barter. E aí, sim, tendo um café que seja mais fino, um café especial, tentar trabalhar de alguma maneira a marca da fazenda. Não é só o café ser bom, né? Ele precisa ter um diferencial, seja, isso pode ser a história da família, pode ser a fazenda, às vezes uma localização privilegiada, onde a gente tem que pensar que aquele café vai ser vendido para alguém que precisa fazer um marketing interessante para conseguir vender aquele café mais caro na cafeteria, na torrefação e reverter esse preço melhor para o produtor. Só assim a gente consegue preços melhores para esse café. Arthur explica que esse é um caminho que o produtor precisa ter paciência e acreditar nas parcerias. Persistência eu acho que é a palavra, né? O produtor precisa entender que não somos nós que definimos que aquele café vai ser vendido ou não. A gente manda amostra para o mundo inteiro, né? Ásia, Europa, Estados Unidos, e depende do comprador gostar daquele café, gostar da história que está vindo junto com aquele café, fazer a primeira compra e a gente tentar engatar um relacionamento de maior prazo. O produtor precisa ver valor nessa parceria para continuar a gente mandando amostra, tentando agregar valor. Demora, mas o resultado vem. Muitos produtores rurais ainda praticam a queima em canaviais para controle de pragas, mas especialistas afirmam que, além dos problemas ambientais, as queimadas também trazem problemas quase que irreparáveis ao solo.
As cinzas indicam a queimada recente da vegetação e o mais grave, a margem de uma das principais rodovias da região, a BR-356. Neste vídeo, um produtor em São Francisco de Itabapuana, norte do estado, filmou o momento em que tenta evitar que o fogo atinja outra parte do canavial. O município está em alerta com o aumento de queimadas em vegetação. A Secretaria de Meio Ambiente revela que desde o mês de junho, 3 incêndios são registrados por semana, a maioria em canaviais. No mês de junho para cá, teve um aumento significativo e isso ocorre por causa da queimada de cana, dos produtores e também as pessoas que colocam fogo em quintal, que querem acabar com lixo, limpar terreno, às vezes querem até se desfazer de pertences e aí queimam e com o aumento dos ventos acaba se alastrando o fogo e a gente é acionado constantemente. O incêndio flagrado pelo produtor quase atingiu uma estação ecológica, que passou a redobrar o monitoramento na região. O norte fluminense possui quase 3.000 produtores de cana-de-açúcar. 80% deles não possuem maquinário e usam a queimada durante a colheita, prática que se torna ainda mais perigosa neste período, devido ao tempo seco e os ventos fortes que contribuem para alastrar as chamas. Mesmo não sendo proibido, o Instituto Nacional de Meio Ambiente, o INEA, em parceria com a Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, vem tentando extinguir há 8 anos. O presidente da Asflucan garante que já houve uma redução de 70%. Para quem ainda não se adaptou, a partir de 2024, passa a ser proibido. Já reduziu bastante a questão da queimada da cana. E tem horários para ser queimado, foi determinado horário para ser a queimada da cana. E nós aqui pela Asflucan estamos trabalhando em cima de 2 colheitadeiras. Para especialistas, possíveis benefícios como controle de pragas e eliminação de plantas daninhas não se comparam aos danos à saúde da população e do meio ambiente. A prática de queimada da cana é uma prática que é defendida para controle de pragas, algumas doenças e também de plantas daninhas, que estão ali competindo com a cultura. No entanto, ela causa muito mais problemas ambientais do que benefícios nesse sentido. A gente pode citar os problemas atmosféricos, pelo lançamento de fumaça, fuligem e gases aí do efeito estufa, que principalmente em regiões dessa época do ano muito seca causam vários problemas respiratórios, problemas de visibilidade também no ambiente. Mas existem os problemas associados ao solo, ou seja, essa queimada ela promove um aumento muito grande da temperatura. Essa temperatura pode chegar até 800 graus Celsius ali próximo ao solo. Então, toda a vida do solo, toda a matéria orgânica do solo ela é consumida, ela é queimada. A Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e a EPAGRE apresentaram um balanço final da safra verão 2019-2020 do estado de Santa Catarina. Junto foi lançada a safra de inverno para este ano. E apesar da estiagem, ciclone e pandemia, as notícias são boas. Para os especialistas agrícolas, a safra apresentou resultados positivos para determinados cultivos, mesmo com a estiagem e a pandemia do coronavírus. É o caso do plantio de arroz, que registrou crescimento inédito. O valor da saca pago ao produtor teve alta de 22% na primeira quinzena de junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. O arroz irrigado no sul do estado, ele atingiu uma marca de mais de 180 sacos por hectare. Isso representa, na média do estado, um crescimento de 8% da produção em relação à safra passada. A soja catarinense também se destaca no mercado. Segundo a EPAGRE, o estado exportou quantidade recorde até o mês de maio, representando 11% do total de exportações. Mesmo assim, a produção registrou redução na safra de verão, ao lado das culturas de milho e feijão. No caso do feijão, essa redução é de quase 10% e a soja teve uma redução um pouco menor, cerca de 3%. Houve problema de clima durante todo o decorrer do desenvolvimento das culturas, inclusive com atraso do plantio, mas que no final ainda há uma compensação, apesar de que houve redução de área e também de produção. Mas a seca interferiu em algumas plantações. A cultura da maçã foi muito prejudicada pela qualidade da fruta. A cultura do fumo também teve problema. Então nós tivemos vários problemas
climáticos esse ano que interferiram na safra. Agora os olhares se voltam para a safra de inverno. A expectativa é de crescimento nas plantações de alho, aveia e trigo, por exemplo. Mas os especialistas alertam: os efeitos da estiagem e da pandemia devem afetar algumas produções. É o caso da cebola. É que a cultura da cebola, ela exige muita mão de obra, principalmente nos estágios iniciais. E com o problema da restrição do Covid, né, muitos produtores estão tendo problemas em conseguir mão de obra disponível, né, para poder auxiliar na implantação das lavouras. E o agronegócio foi responsável por 72% das exportações, com um faturamento de quase 4 bilhões de dólares em Santa Catarina. Esses números correspondem ao primeiro semestre deste ano. Quem traz os detalhes é o repórter Rodrigo Gonçalves. Os destaques ficam para os embarques de carnes e de soja. Aqui no estado de Santa Catarina, o agronegócio é responsável por 34% do produto interno bruto e nos primeiros 6 meses do ano foi responsável por 72% das exportações catarinenses. Toda a carne produzida aqui no estado de Santa Catarina é referência internacional em qualidade. E as exportações de carnes e outros produtos de origem animal geraram uma receita de mais de 1 bilhão de dólares. Já a exportação de soja teve um crescimento de 41,4% nesse primeiro semestre do ano. Ao todo, as exportações aqui de Santa Catarina geraram um faturamento de mais de 4 bilhões de dólares nesses primeiros 6 meses do ano. É o agronegócio contribuindo para movimentar a economia aqui no estado. Voltamos ao estúdio. Pescadores artesanais da Baixada Santista e de todo o estado de São Paulo entraram com pedido para que o governo federal autorize o uso da chamada rede boieira. Eles acreditam que assim a pescaria pode render mais. O pessoal pesca, mas não tem para quem vender. Talvez mata o peixe e fica com o peixe congelado sem ter para quem entregar. É assim, mais para o consumo mesmo. Nós estamos pescando mais para sobrevivência mesmo. O desabafo é do pescador de Guarujá. Ele e outros pescadores artesanais relatam dificuldades financeiras e técnicas durante a pandemia. Por isso pedem a regulação deste tipo de pesca, usando a chamada rede boieira. Eu venho aqui relatar a importância da rede de superfície, né? Aqui na comunidade tradicional do Bonete, todos os pescadores usam esse tipo de pesca, desde a época do meu avô, né? Meu avô faleceu com 96 anos. Ele criou 16 filhos com a rede boieira, né? E meu pai também criou 5 filhos com esse tipo de pesca com a rede boieira. Também chamada de rede de emalhe de superfície, a rede boieira é uma rede passiva. O pescador instala e deixa que o peixe se enrosque no equipamento. Essa pescaria de rede ela é proibida desde 2007. No entanto, outras pescarias da pesca industrial, como cerco, emalhe anilhado, ou mesmo algumas pescarias de praia, conseguem pescar na superfície. O que os pescadores do litoral de São Paulo, junto conosco do Instituto Maramar, que é um instituto de pesquisa, está buscando junto ao governo federal, é a regulação dessa norma, com procedimentos específicos, né, com licenças de pesca específicas, com tamanho de rede específicas, inclusive gerando dado para o estado de São Paulo. Quer dizer, é uma proposta de construção. 13 colônias de pescadores e também a Federação de Pescadores e Aquicultores do estado de São Paulo entraram com esse pedido no governo federal. Só que na região da Baixada Santista são cerca de 6 mil trabalhadores deste ramo. Eles relatam várias dificuldades por causa da pandemia do novo coronavírus, já que bares, restaurantes e pousadas fecharam. Desde então, as vendas de peixes caíram drasticamente. Os pescadores explicam o motivo da rede boieira ser a melhor opção. Tendo uma renda maior, podendo capturar um peixe de superfície, que aqui no estado de São Paulo a gente não pode estar pescando, então isso certamente acaba a gente não tendo uma renda maior do que a gente tem no verão, que é com a rede de fundo. Então assim, a gente usa a rede de fundo o ano inteiro, mas exclusivamente para a pesca da tainha, sororoca, anchova, que é agora no inverno, a gente fica meio com as mãos atadas. É 70% de benefício, né? Porque a rede boiada ela pesca sororoca, ela pesca tainha, ela pesca prejereva, ela pesca o bagre sassari,
preocupação das autoridades tem a ver com a captura de mamíferos. A exemplo, a toninha. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina assinou uma portaria que estabelece o vazio sanitário para a cultura do maracujá azedo. Uma medida fundamental para a manutenção dos pomares, garantindo assim uma boa produtividade. O estado catarinense é reconhecido por produzir o melhor maracujá do Brasil. Porém, nos últimos anos, os pomares sofreram com a virose do endurecimento do fruto, uma doença disseminada pelo pulgão, que faz com que o pomar produza frutas mais duras e com menos polpa. Em 2016, a doença foi detectada nos pomares do sul de Santa Catarina, a principal região produtora do estado. Uma ação rápida da Ipagre com os produtores resultou no convívio com a doença, sem a perda da qualidade das frutas. Mas agora, 4 anos depois, uma nova recomendação foi editada pelo governo. De acordo com a portaria da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, entre os dias 1º e 31 de julho de cada ano, não pode existir nenhum pomar comercial de maracujá em Santa Catarina. Ao longo dos últimos 3, 4 anos, essa prática vem sendo insistentemente recomendada como a melhor prática cultural para a sustentabilidade da cadeia. A fiscalização do cumprimento do vazio sanitário é feita pela SIDASC. Quem descumprir a portaria está sujeito a sanções. A partir de 1º de agosto, os maracujazeiros podem voltar a ser cultivados no estado de forma comercial. A portaria já vale para a safra de 2020-2021. Durante o mês de junho, realizamos mais de 200 fiscalizações nos produtores de maracujá no estado, de norte a sul, aí na região produtora. E a grande maioria dos produtores já estavam preparados, já estavam organizados para a realização do vazio sanitário. E agora, a partir dessa semana, a gente já inicia as fiscalizações tanto dos notificados, para verificar se atenderam à notificação, e também de outros produtores que eventualmente cheguem até nós através do Disque Denúncias. Os cultivos catarinenses de maracujá produzem de 20 a 22 toneladas por hectare, maior que a média nacional, que fica entre 12 e 14 toneladas por hectare. Mesmo sem as condições climáticas ideais para a produção, o estado é o 3º maior produtor do Brasil, atrás apenas da Bahia e do Ceará. Os municípios catarinenses de São João do Sul e Sombrio estão entre os 10 maiores produtores do país. E para garantir a manutenção dos bons resultados, é fundamental que o produtor fique atento ao período e também cumpra o vazio sanitário. O vazio sanitário parte dessa premissa: o pulgão não terá onde se contaminar e dessa forma não terá como transmitir o vírus para a safra seguinte. E as autoridades brasileiras estão em alerta por causa de uma possível movimentação das nuvens de gafanhotos. De acordo com o Serviço Meteorológico da Argentina, a temperatura deve subir nos próximos dias e a nuvem pode se movimentar para o sul da província de Corrientes, distante cerca de 120 quilômetros de Uruguaiana, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Outra nuvem, a segunda na Argentina, também foi identificada. Além dessas, uma terceira nuvem permanece desde o fim de semana no norte do Paraguai, próximo às fronteiras com a Bolívia e o estado de Mato Grosso do Sul. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento diz que os insetos são monitorados porque podem causar destruição de plantações. Nós vamos agora lá para a Inglaterra. Por lá também tem agricultor sentindo os impactos da pandemia do coronavírus. Um produtor que trabalha com plantio de trufas teve que se desfazer de uma produção avaliada em R$200 mil por não ter compradores interessados. Um produtor de trufas negras, um tipo de fungo muito usado na alta gastronomia, teve que se desfazer de uma safra valiosa. A colheita deste ano encalhou por causa da pandemia. Os restaurantes de luxo que compravam o produto desistiram do investimento, já que muitos não voltaram a abrir as portas. O fazendeiro tinha colhido 100 quilos do fungo raro de alto valor e deixou de faturar cerca de R$200 mil. O jeito, então, foi doar as trufas para os amigos e outros moradores da cidade e torcer por dias melhores. Vamos aprender uma receita deliciosa agora. A dica de hoje é costelinha de porco com molho barbecue e cuscuz marroquino. Ficou com água na boca? Então anota a receita.
tudo bem com vocês? Hoje a gente veio para Matão, no interior de São Paulo, para aprender o prato dessa semana. Quem nos recebe é o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, prazer. Prazer, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Obrigado. Bom, hoje a gente combina carne de porco com cuscuz marroquino. Dá certo essa combinação? Pois é, inusitado, mas dá certo. Fica legal. O que a gente vai fazer então? É uma costelinha com molho... Uma costelinha com molho barbecue e um cuscuz hidratado no próprio caldo dela, com outros ingredientes aí que vão dar um sabor legal. Super especial. Vamos então saber quais são os ingredientes. Para o preparo da costelinha, é necessário uma peça de costelinha de porco de cerca de 1,5 kg, 100 gramas de molho barbecue, dry rub ou mix de temperos a gosto. Para o cuscuz, nós vamos precisar de 300 gramas de cuscuz marroquino, 400 ml de caldo de carne ou de legumes ou água, uma cebola média picada, 2 dentes de alho picados, um tomate picado, uma cenoura ralada, uma colher de sopa de manteiga, uma pimenta dedo de moça picada, uma colher de azeite. Bom, ingredientes anotados. Daniel, para quantas pessoas eu consigo preparar um prato com essa quantidade de ingredientes? Essa costelinha tem em torno de 1,5 kg, 1,6 kg e uns 400 gramas de cuscuz. Para essa quantidade dá para 4 pessoas. Cerca de 4 pessoas. Exato. E o que demora mais aqui para preparar? A costelinha. A costelinha demora em torno de 2h30 a 3 horas. O cuscuz é muito rápido, mas o problema é a costelinha, mas é tranquilo. Fácil de fazer? Fácil. O forno faz para você. Opa, então vamos para a cozinha para ver como é que é. Começar a temperar a nossa costelinha com dry rub ou com sal, pimenta, alecrim, tomilho, o que você tiver aí. Assim que temperou, vamos dispor na assadeira e cobrir com papel alumínio. Forno 180 graus, por volta de 2h30 a 3 horas e é só deixar ali. Depois de 3 horas de forno, vamos porcionar a nossa costela em 4 pedaços para a gente pincelar o barbecue e depois ir para a churrasqueira. O nosso aqui é um barbecue feito aqui na casa, caseiro, à base de tomate, cebola, açúcar mascavo. Após pincelar a nossa costelinha com barbecue, você pode voltar ao forno por mais 10 minutos e pincelando de 5 em 5 ou fazer o que a gente vai fazer aqui, pincelar e pôr na churrasqueira. Colocado a costelinha na churrasqueira, é bem legal a gente ir pincelando ela conforme vai virando, conforme ela vai tostando, porque isso ela fica com uma casquinha, uma glace nela, isso vai dar um sabor incrível no final. Depois de 2, 3 minutos em cada lado, a gente vira a costelinha. Estamos esquentando o caldo, porque para hidratar o cuscuz marroquino precisa dele quente. Esse caldo é o caldo da própria costelinha que fica na assadeira. Ou você pode fazer com caldo de legumes que você tem em casa, ou de repente até água mesmo, mais quente. Com o caldo quente, vamos hidratar o cuscuz. É muito fácil, muito rápido, muito simples. Só misturar, dar uma mexidinha para homogeneizar e esperar 5 minutos que a mágica acontece. Enquanto o cuscuz hidrata, vamos começar a refogar a cebola, o alho e o tomate. Esse é o ponto do nosso refogado. Depois que o cuscuz absorveu todo o caldo, vamos jogar a cenoura e a pimenta que vão crus no cuscuz. Após refogar o alho e a cebola, esse é o momento de a gente incorporar o nosso cuscuz a ele. Finalizaremos com a manteiga e o sal. O sal é a gosto. Tem gente que gosta um pouquinho mais de sal, outros não. Então, cada um coloca a quantidade que achar necessária. E assim, depois de incorporado, está pronto o nosso cuscuz bem cremoso, bem gostoso, para acompanhar a nossa costelinha. A gente já está aqui com o prato montado, o cuscuz marroquino. A gente viu que é super rápido de fazer. A costelinha que leva um pouco mais de tempo. A sugestão aqui é na churrasqueira, mas também dá para finalizar ela no forno. Dá sim, mesma forma.
tira o papel alumínio, pincela o barbecue, deixa mais 10 minutos com uma temperatura um pouquinho maior e tá pronto. É isso aí. Se você fizer esse prato, não esquece também de marcar a gente nas redes sociais, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos para o interior de Goiás conhecer um pouco mais sobre o funcionamento de um galinheiro. Pode parecer um trabalho simples, mas cuidar das galinhas para ter um bom ovo caipira requer bastante cuidado. Vamos direto para o galinheiro do seu Humberto, que tem excelente produção de ovos caipiras. Ô, seu Humberto, o senhor tem um horário específico para fazer essa recolhida, não? O horário de coleta dos ovos é antes do meio-dia e por volta de 17 horas. Aí a gente faz a colheita dos ovos. E não pode atrasar, não. Se atrasar, acontece isso daqui, ó. Vim até pegar aqui, ó. Esse aqui, quem conhece de ovo, quem conhece de roça, esse aqui é o charme dos ovos caipiras. Ele é dessa cor mesmo, viu, gente? É um ovo azul. Isso. Esse já vai para a cesta? Pode colocar na cesta. E essas galinhas, senhor, são mansinhas, seu Humberto? Sim, tem algumas que não, né? Tem umas que é mais arisca, mas a maioria é mansa, já está acostumada com a gente todo dia, né? Eu venho de manhã para tratar. O senhor já tem o cacuete com as bichinhas já? Tô achando interessante, seu Humberto, aqui, ó, que tem, elas estão de 2 em 2 no ninho. Isso é comum? É comum porque elas gostam, parece que, de ficar uma próxima da outra, até para botar. Não briga, não? Não, briga não. Só quando tá choca? Olha só, para produzir tanto ovo assim, para as galinhas botarem tanto assim, tem que ter uma alimentação bem assistida, bem regulada. Correto. Seu Humberto mesmo que faz, né, seu Humberto? O que elas estão comendo hoje? Essa ração é um preparo de farelo de soja. Farelo de soja, milho moído, né? Núcleo e calcário animal. Aí eu misturo tudo. Umas 200 gramas de sal. Fica bem nutritivo. 100 gramas de açafrão, 100 gramas de urucum, entendeu? Misturo tudo e aí eu formo, geralmente eu faço 100 quilos todas as vezes. Eu nunca tinha ouvido falar que colocasse açafrão e urucum na ração para a galinha. Isso faz o ovo ainda mais nutritivo, né? Mais nutritivo, correto. É tradição, né? A gente fala de galinha caipira, ovo caipira, o alimento orgânico, é tradição. Mas vamos falar sério, que essa imagem aqui não te leva lá para sua família? E o tanto que elas estão bonitas, hein, seu Humberto? Correto. Essas são as tradicionais mesmo, né? A galinha caipira capoeira, né? Capoeira, isso. Galinha caipira capoeira mesmo, não tem, assim, não tem outro tipo de raça misturado não, é só caipira mesmo. Para ter sucesso no agronegócio, é preciso muito esforço e dedicação. Você vai conhecer agora a história de um psicultor que, mesmo em meio à pandemia, conseguiu enxergar boas oportunidades. É um cenário encantador, tudo feito com tanto capricho e cuidado, sem falar no zelo com o meio ambiente. Aqui é a propriedade do Carlinhos. São 7 hectares e cada investimento veio do esforço e do trabalho do produtor. Isso aqui foi o que nós fizemos, cada pedacinho desse aqui foi feito tudo por mim, pela Regina, até pela família, né? Muito bom, isso aqui é tudo. O trabalho na criação de peixes vem de muito tempo, desde 1987. A produção requer cuidado no manejo e nessa época de frio, a engorda é mais difícil. Que aí ele não come mesmo, né? Ele cai. Então, você tem que engordar nesses meses de calor para depois passar o inverno. Aí são 4 vezes ao dia, trato em cima. Senão não chega. Os peixes aqui da propriedade são abatidos e vendidos para restaurantes e supermercados da cidade. Ultimamente eu tenho abatido 800 quilos por semana, na faixa de 3.200 quilos por mês. Já teve mais. Agora com essa pandemia também caiu muito agora. Há mais de 30 anos que Carlinhos trabalha com a produção de peixes aqui no município de Varginha. E é daqui que ele sempre tirou o sustento de toda a família. E é claro que nessa caminhada ele contou com um parceiro que ajudou e muito no crescimento da atividade. O produtor rural, ele precisa hoje de crédito,
que é o combustível que vai movimentar a sua propriedade. O produtor investe também no Pesca e Pague durante os finais de semana e agora está fazendo um espaço para eventos. Carlinhos fez também um investimento em energia fotovoltaica, o que tem sido um alívio na conta de energia. Foi muito boa. Hoje eu pago peixe, o pesqueiro e a minha casa. Eu pago em torno de 39, estourando quando muito R$42. O sucesso da agricultura familiar aqui vem também do investimento em cursos de gestão, o que permitiu maior eficiência no campo. O produtor rural hoje, que não conhece a sua propriedade, que não conhece os seus custos, ele não tem como gerir a sua atividade. Então é muito importante que ele tenha essas noções, essa orientação de administração rural, de gestão rural e também na parte de qualidade. Acreditamos que assim ele possa alcançar o sucesso mais rápido. O Mesa Brasil é um banco de alimentos que vem auxiliando diversas famílias carentes pelo país. O projeto funciona a partir das doações de produtores rurais. Confira os detalhes na reportagem. O maior entreposto de alimentos do Espírito Santo fica na cidade de Cariacica. Estamos falando da Ceasa, que recebe produtores e compradores de todos os cantos. O movimento de compra e venda é intenso durante todo o dia. Para evitar o desperdício, a Central de Abastecimento viabiliza doações para o Banco de Alimentos do programa Mesa Brasil, uma iniciativa do SESC de combate à fome e ao desperdício. Além de você estar funcionando como uma questão de sustentabilidade, você está aproveitando, em função de aproveitar esse alimento, você está contribuindo para pessoas carentes, né, para instituições que precisam dessa doação para ser distribuídas internamente para as pessoas que dependem desse alimento para sobreviver também. Este produtor doa alimentos há muitos anos e para ele é uma satisfação sem igual. Em 2013, eu cheguei a doar 160 mil quilos de alimentos na Mesa Brasil. Que acaba sobrando alguma coisa, sempre sobra. Aí a gente liga para lá e vem cá buscar. Assim ajuda muita gente carente, gente pobre e também evita de levar para a roça o caminhão mais carregado, evita de dar serviço e transtorno, né? Aqui no Espírito Santo, o Mesa Brasil já existe há 16 anos. De março a junho deste ano, já foram doadas mais de 87 toneladas de alimentos. Uma forma de evitar o desperdício e também de ajudar quem precisa. Após as doações, os caminhões do Mesa Brasil buscam os alimentos na Ceasa e trazem para esse galpão do SESC, que também fica em Cariacica. Aqui, as doações são reunidas. Tudo é separado para depois ser distribuído para as instituições. A gente busca esses alimentos, né, que porventura não foram comercializados, mas que ainda estão próprios para o consumo. Naquele parceiro doador que quer fazer a doação, ao invés de jogar o alimento fora, a gente traz para cá para o nosso galpão, o nosso banco de alimentos. Aqui as nutricionistas avaliam esses alimentos e fazem a distribuição de acordo com o público de cada instituição. Atualmente a gente está com 126 instituições sociais que recebem os alimentos sistematicamente, ou seja, elas vêm aqui toda semana para fazer essa coleta desse alimento e levar para os seus espaços. E ainda a gente tem uma lista ainda que a gente chama daquelas doações eventuais, com 56 instituições nessa lista, que a gente atende quando a gente tem um grande volume de alimentos, né, a gente consegue atender também as entidades que estão nessa lista. Você já pensou em comprar frutas pegando direto do pé? Em Blumenau, Santa Catarina, isso é possível. É uma ação criada por agricultores chamada Apanhe e Pague. E essa nova modalidade de compra vem fazendo bastante sucesso. Dá só uma olhada. Esquece o mercado ou a feira. O negócio aqui é apanhar a fruta direto do pé. O formato até já existe em outros lugares, mas em Blumenau, no Vale do Itajaí, a iniciativa é da família Dalk, moradores apaixonados pela natureza e o campo. Eu acho que quem nasce na agricultura, ele gosta e aprecia e sempre, mesmo que trabalha fora, vem para a cidade, mas ele quer sempre retornar para o sítio, né, para a agricultura. Dona Janete trabalha no pomar junto com o marido. Mas isso só aos sábados e domingos, porque durante a semana eles se ocupam com outras atividades profissionais. O pomar é mais para lazer e cobrir os custos da plantação.
A ideia surgiu há menos de 2 meses, quando os pés de laranja e tangerina encheram de frutas e começaram a sobrar e até estragar. Aí que veio o pomar Apanhe e Pague. Sempre perto das filhas, a família dá aquele trato no pomar e atende a clientela. E cada um pega seu balde e vai poder apanhar suas próprias frutas do pé. Alegria enorme a receber esse pessoal que vem da cidade, dos apartamentos do centro, vir conhecer e apanhar suas próprias frutinhas diretamente do pé, fresquinhas. O mais bacana dessa experiência é realmente você sair da sua rotina, da correria, do trabalho, da família, das cidades grandes, dos grandes centros urbanos e vir aqui para esse pomar, escolher aqui no próprio pé a fruta que você quer. Você pode comer aqui no local, se apanha aqui, saboreia e, claro, principalmente leva para casa uma fruta fresquinha e saborosa. É magnífico, é uma emoção enorme que a gente vê essas pessoas vindo, curtindo esse espaço maravilhoso que a gente está criando, proporcionando para todos. Assim, no começo, não dava tanto valor para esse pomar, né? Mas depois que eu vi que muitas famílias, muitas pessoas gostaram, deu para ver que muita gente gostou e eu comecei a gostar também, sabe? A dar mais valor para isso. O pomar Apanhe e Pague tem quase 300 pés das frutas cítricas. São diversos tipos de tangerinas, laranjas e limão também. Tudo por R$ 2,50 o quilo. Todos os clientes recebem álcool gel, baldes e alicates para apanhar e levar as frutas. A família também planta verduras, tudo orgânico. Alface, rúcula, cebolinha, salsinha e muito mais. Claro que também dá para apanhar, pagar e levar para casa. Mas no caso das laranjas e das tangerinas, que também são conhecidas como bergamotas ou mexericas, a colheita delas começa a partir do mês de março. E agora então já está na reta final. Quase não tem mais frutas. Porém, segundo a família, a ideia veio para ficar. Aos finais de semana, quem mora em Blumenau e região tem um lugar para vivenciar a natureza e comprar frutas de um jeito diferente. O futuro é continuar cuidando com mais amor ainda do que a gente já tem, né? Caprichando, botando, adubar elas para o próximo ano ser melhor, a produção e recepcionar novamente essas pessoas que passaram com a gente esse ano. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau!